E nós estamos de volta. Eu falei para vocês que quando eu voltasse, eu ia vir com uma turma literalmente da pesada, gente. Um staff fantástico de arquitetos que, olha, vocês vão ver pelas imagens, não pararam de trabalhar nem enquanto estavam aqui, ó, se preparando para gravar. Olha só o que eles aprontaram enquanto viam ali uma coisinha, um detalhe que não estavam gostando muito, já mexeram e já alteraram o nosso cenário. Por isso que no primeiro bloco vocês viram algumas peças, alguns objetos que agora estão fora do lugar, mudaram. Ficou muito mais bonito, né? Claro, e eu quero agradecer muitíssimo a parceria e o trabalho do Lori Crisel, da Aline Silveira e do Caio Mores, todos aí do escritório Crisel Yuring Arquitetos Associados. O nome já é pomposo, né? Tudo bem, gente? Tudo bem, senhora. Eu estou muito feliz com essa parceria. Quando eu conheci o Caio e a Aline, depois eu conheci o Lori, eu falei, gente, eu quero um cenário acolhedor, com cor, com vida, com calor. Isso é o encontro saudável, né? A gente se encontra sempre para falar de coisas boas da vida, de saúde, de autoestima, de bem-estar, e vocês conseguiram fazer isso. Eu estou muito grata, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, senhora. Obrigado a nós. Agora eu quero saber por que vocês pensaram nessa composição, e claro, com a parceria da Lelena, minha querida Lelena, da Lelena Home Design. Todas as peças que vocês estão vendo aqui são da loja da Lelena, vocês podem fazer uma visita e conhecer tudo assim, em louco, bem pertinho, tá? Como é que foi pensar nesse cenário, gente? O que vocês imaginaram quando eu pedi para vocês, falei mais ou menos, dei as dicas, né? Como é que foi fazer essa composição? Quem começa falando? Bom, tudo parte de uma demanda, né? Quando chegou o pedido que você havia comentado com a Aline, com o Caio, se pensou sempre nessa questão da humanização, né? Quando a gente usa o termo ambientação na arquitetura, que é o que a gente fez aqui, né? Não é um trabalho nem de decoração, nem de arquitetura de interiores, né? A gente só está ambientando o espaço. Então se trabalha um pouco em cima dessas demandas que chegam. A principal é que você disse que queria cores, né? Você queria que fosse relativamente despojado, descontraído e que tivesse cor envolvida no processo. Então a gente já buscou um pouco disso partindo de coisas que você já tinha aqui, como o jardim de fundo, né? Um cenário natural do seu estúdio. E aí começou uma composição em cima disso, né? O que a gente poderia trazer que trouxesse essa ambientação um pouco mais humanizada que você queria quando você pediu cores. A gente sempre trabalha em cima do que vem como pedido. E aí vão surgindo peças, objetos, coisas que vão traduzindo isso, né? E que é mais ou menos a tendência do que a gente tem visto agora, né? Esses quadros, né? Remetendo à natureza, pássaros, City Garden, que é uma febre. Gente, o que são esses City Garden? Eu sou apaixonada por essa peça. É uma tendência forte também, né? Tanto nessa ambientação interna, quanto na externa, de exterior também, né? Sim, na verdade até o City Garden a gente aproveitou aqui com uma dupla função, né? Ele serve como elemento de decoração, mas aqui a gente pode usar ele como um apoio também. Então isso que é bem interessante do City Garden. Ele é uma peça decorativa, mas ele pode ser utilizado também. Então ele tem diversos usos. Isso que acho que por isso que ele é tanto usado, né? Ele é muito versátil, eu acho. É, né? O queridinho, né? E aí, gostou do resultado também, Caio? Eu adorei. Eu achei que tá fantástico. Alegre, divertido, colorido. Foi bacana montar e o resultado ficou fantástico. Que bom, eu estou mais feliz ainda. Bom, mas para vocês que já conhecem a história do escritório Crisel Yuring Arquitetos Associados, sempre tem mais alguma coisa que você pode conhecer. E eu queria saber um pouquinho do trabalho de vocês ao longo do tempo. O Lori é gaúcho de Pelotas, está em Cascavel já há algum tempo. Eu estava lendo a respeito, dentre inúmeras titularidades suas, Lori, seu currículo é vasto, né? Seu currículo é vasto. Você é mestre em conforto ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso me chamou a atenção, porque eu falo muito aqui em construção sustentável, que remete à questão da convivência saudável, né? Uma coisa está ligada à outra. E eu queria saber como é pensar no bem-estar do seu cliente, aliando tecnologia, muitas vezes contemporaneidade, tradição, conceitos divergentes, né? Como é que vocês pensam trabalhar tudo isso quando o cliente vem, você falou em demanda, né? Mas quando ele vem com tudo isso na cabeça e despeja em cima de vocês? O escritório tem 10 anos já aqui em Cascavel, né? Já é um longo período aqui com essa cidade que nos acolheu tão bem. Uma das coisas que a gente sempre busca orientar é um pouco de compreensão do que se pede, né? Hoje em dia se usa muito as palavras tendência, voga, né? O que está acontecendo. E isso é muito perigoso na área da arquitetura,
porque a arquitetura se divide em vários nichos. Então, a tendência ou a voga que serve para um estúdio não serve para uma residência, que não serve para uma clínica. Né? Aí entra a questão da gente vir com essa sustentabilidade não só no uso de materiais ou no emprego de tecnologias, mas principalmente você entender qual atividade vai ser gerada ali e o que aquelas pessoas esperam desse espaço. A gente disse que sustentabilidade é bem diferente do que se chama de ecológico, né? Ecológico é quando você tem algo que preserva a natureza e você vai trabalhar em cima desses limiares, mas não necessariamente com um aspecto econômico envolvido. Normalmente, quando você pega coisas que são tituladas como selo verde, elas são caras. Quando a gente vem para a linha sustentabilidade, é porque você está aliando o fator econômico junto. Então, algo só é dito como sustentável se você estiver vendo o lado econômico agregado a todos os outros valores. E isso vai fazer com que o emprego do espaço, a utilização desse espaço tenha uma durabilidade muito maior, que ele venha a ser sustentável, né? Eu fazer uma coisa hoje que no mês que vem já não serve mais, deixou de ser sustentável por melhor que sejam os materiais aplicados. Então, cada um desses nichos da arquitetura, ou cada um desses campos da arquitetura, a gente sempre busca fazer com que esteja alinhado o uso com essa empregabilidade toda que você vai ter. Por exemplo, uma clínica, né? Hoje se trabalha muito com a questão da humanização da clínica. Então não é mais interessante que a pessoa chegue em um espaço clínico e se sinta quase em um hospital. Então você vai quebrando determinadas situações que vão lembrando a essa condicionante de saúde que às vezes não é positiva, através de como você está humanizando esse espaço. E isso vai fazer com que esse novo ambiente, esse novo espaço que se criou, ele tem uma sustentabilidade maior em termos de tempo, e aí você começa a agregar os fatores sustentáveis em termos de economia junto. Por exemplo, não precisa ser caro para ser bonito. Né? Então, às vezes, você pode trabalhar muito o que você já tem, não naquela linha necessariamente de reciclar, mas de você usar ele um pouco diferente. É o caso do City Garden, como ela acabou de dizer. É uma peça que seria para você ter uma área externa e serviu como um assento, mas aqui mesmo a gente está usando ele como um apoio. Então, às vezes, algo que você já tem, você transforma. E hoje, uma das coisas que chega muito em termos de pedido é: eu quero determinada coisa, eu quero que fique esteticamente muito interessante, mas tem que entrar no meu orçamento. Não tem nada mais sustentável do que colocar no orçamento que você tem disponível, né? Tá saindo um pouco de linha da arquitetura, preceitos anteriores aonde você, para fazer o novo, tinha que ter tudo novo. Hoje, fazer o novo é você readequar o que você tem para que ele vire novo. Claro, você pode agregar coisas novas, recém-chegadas, mas sem necessariamente trocar tudo que você já tinha. Sim. Quando a gente vai para a linha do sustentável, a gente trabalha muito isso, não? Claro, a tecnologia vai entrar, materiais vão entrar, mas principalmente o seu raciocínio em lidar com isso na arquitetura, né? Fantástico, né? É um conceito muito interessante mesmo, né? Viu como é bom, como a gente aprende também com essa turma aqui, com esses feras. Aline, você é de Cascavel? Sou de Cascavel, Na verdade, a minha história dentro da arquitetura começou no Crisel Yuren, que eu comecei lá como estagiária. Aí acabei saindo de lá quando terminei a faculdade e agora estou voltando para casa. Que gostoso. Fiquei uns anos fora, trabalhando mais com interiores mesmo, e agora estou voltando para casa. E você também é professora? Também sou área professora. Também, né? Muito bom. E como é que o Caio foi parar no escritório? Eu já sou economista, tenho formação, mas a arquitetura surgiu na minha vida há 5 anos atrás. Eu estou acabando a faculdade agora, estou no último ano, e o Lori aconteceu na minha vida no primeiro ano de faculdade. Olha só. Eu pedi demissão do emprego que eu tinha e fui pedir para ele, perguntei quem que era o cara aqui na faculdade, qual o escritório aqui que domina. Eu falei assim, o Flávio e o Lori. Eu fui conversar com eles. Eu falei, pedi um estágio e ele falou, não queria nada menos, né? Nada ele queria menos. simplesmente o top dos tops, mas né? Não, gostei de você, não Chave, é, cara. tem que ser, isso né? Aí, certinho. Daí eu pedi o estágio, ele falou, quando é que você pode começar? Eu falei, posso amanhã. E foi assim, no final Disponibilidade imediata, claro, para as coisas boas da vida. E foi a coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Muitas portas se abriram, muitas portas.
essa inclusive, entende? Foi a Que parceria que gostoso, começou ali. muito bom, né? Legal. Isso é bacana, você veja, eu gosto muito de trabalhar a história de vida das pessoas, né? Então as pessoas, você que está em casa, acaba conhecendo um pouquinho mais a história do Lori, que tem já bem consolidada a carreira, o escritório em Cascavel, um pouco da história da Aline, que está regressando também agora para a crise em Uriel. O próprio Caio está começando, né? Quer dizer, e é uma história bacana que você viu, ele já tinha uma profissão, já estava solidificado e falou, não é isso que eu quero, então eu vou começar de novo. Isso aí sempre serve para quem está assistindo, quem está vendo a gente, viu, Caio? É bem interessante. Você atuou na Europa, né, sim, Lori? Isso certamente influencia a sua concepção no dia a dia, de trabalho, né? Como funciona isso na elaboração e na execução de um projeto? Tudo isso que você viu lá fora, onde você atuou também, aqui no Brasil. Bom, a experiência que eu tive, ela foi muito boa, foi muito importante. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos. E aí, quando eu voltei, e aí aliado ao Flávio Uren, que é meu sócio, também tem uma larga experiência, isso foi muito bom na hora de nós consolidarmos os dois conhecimentos e poder trazer um pouco de realidades distintas para você conformar uma nova realidade, né? Alguns movimentos europeus, principalmente, aí eu falo mais porque minha vivência foi lá, eles são muito consolidados, ou eles são muito engajados em algumas regionalidades, né? Eu, por exemplo, trabalhei em Londres, então o Reino Unido é muito fechado, né? Que tem características muito específicas, que às vezes não é a mesma característica da Espanha, ou da Itália, ou da França, enfim. Mas se comunicam, algumas linhas conceituais comungam de várias ideias. Certo. E o escritório acabou tomando um rumo muito corporativo, muito destinado a incorporadoras, construtoras, grupos de investimentos, e a gente pôde trazer um pouco disso para a consolidação de como poderiam ser geridos os projetos nesse sentido. Nós atendemos também outros públicos, né? Público residencial, comercial, público mais voltado à questão da saúde, e aí em todos eles a gente consegue trazer um pouco dessa movimentação, um pouco dessa união de experiências, né? Isso é bom porque você consegue mostrar determinadas coisas que às vezes você tem um prisma relativamente fechado e aí chega um detalhe, uma informação e isso se abre. Principalmente que hoje nós vivemos num movimento social onde tudo é muito rápido, tudo é muito perceptivo, né? Hoje todas as informações você precisa estar na sua mão, né? Através de um smartphone. Né? Exatamente. E aí todas essas movimentações então acabam auxiliando a isso, né? Bom, gente, eu sei que eu não posso falar em tendência aqui perto do Lourinho. Eu já vi que acaba Pode sendo ser. um lugar comum, na verdade, né? Quando você pensa ou quando alguém fala em futuro para você da arquitetura, você consegue pensar em quê? Em mobilidade, né? Tudo hoje vai para esse caminho da própria arquitetura ser uma arquitetura móvel, né? Hoje o que funciona aqui em Cascavel tranquilamente funciona em outras regiões, desde que você atente a essa questão do micro, né? De como que isso lá vai ser interpretado e, mais uma vez, como que as pessoas vão absorver isso, né? A arquitetura é muito voltada hoje, cada vez mais, a público-alvo. Antes nós tínhamos várias áreas destinadas a públicos-alvos, né? Principalmente na parte comercial, né? Então tem um público-alvo para cada segmento e a arquitetura acaba tendo isso também e os arquitetos vão entrando num caminho mercadológico muito voltado para isso, né? Para quem eu vou atuar. E hoje é muito comum você ter nichos na arquitetura, né? Escritórios que trabalham muito bem em determinados segmentos e se aliam a outros escritórios para complementar isso. Então a mobilidade é mais nesse sentido, de você identificar qual é o nicho da sua atuação, né? E em todas as áreas, se a gente pegar, por exemplo, a área médica, né? Você tem vários especialistas em várias áreas e todos eles, vamos chamar assim, compartilham pacientes, né? Então existe um cardiologista que percebe que naquele momento o paciente precisa de um gastro, né? Então ele faz esse link e a arquitetura começa a ter uma mobilidade nesse sentido também.
já se rompeu aquela ideia de que o arquiteto é um ser único e ele tem que fazer tudo, né? Porque cada um vai para uma área, a arquitetura se abre cada vez mais, existem várias configurações da arquitetura que são muito distintas e isso é muito saudável, você identificar onde é o seu nicho, onde é o seu campo real de atuação, e aí você ter essa mobilidade dentre outras estruturas dentro da arquitetura também. Tá certo. Bom, futuro para você tá ligado, além da arquitetura, a experiência de ser mãe, né, Aline? Exato. A Aline tá gravidinha aí, é para quando bebê? Para janeiro. Janeiro. Tem um tempinho ainda para trabalhar bastante, até lá né? dá para preparar o apartamento com a nossa cara, né? direitinho, o quartinho do neném, que a gente se preocupa, né? Arquiteto, ai meu Deus, como é que eu vou fazer o quartinho? Tô grávida, é o quarto. Ai, meu Deus, já pensou que coisa boa ter uma arquiteta em casa ali, ó? Que gostoso. Essa criança já vai ter um quarto todo especial, certamente, que venha com bastante saúde, viu? E futuro para o Caio, primeiro agora é finalizar a graduação, né, e entrar de cabeça nessa área fantástica. Então, eu tô há 4, 5 meses para acabar, defender meu TCC e me atirar e começar a trabalhar. Que bacana, sucesso. Sucesso para vocês três, para o escritório, para o Flávio também. Eu quero agradecer mais uma vez muitíssimo a colaboração de vocês, a parceria, estou muito contente. Espero que a gente possa revitalizar isso outras vezes, né? Vocês aí de casa, se quiserem contatar o escritório Crisel Yuren, o telefone está embaixo com o endereço, vocês podem entrar em contato através das redes sociais também, conhecer um pouquinho mais o trabalho desse staff fantástico. Nuri, obrigada. Boa semana para vocês. Obrigado. Você também, minha querida gravidinha aí do ano, né, Aline e Caio. Sucesso para vocês, tá? Muito obrigado a você também.